Vamos lá, Lucas 15, do verso 11 até o verso 24, diz assim: Continuou, certo homem, ele tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos, cuidar de porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Bom, essa parábola, irmãos, é uma parábola que, quando Jesus conta essa parábola, Jesus estava querendo mostrar uma imagem do Pai, como aqueles que viveram no Antigo Testamento não tinham. Quem viveu na lei, viveu numa outra dispensação, mas agora Jesus veio para revelar o Pai. Então, acredita em mim, hoje nós lemos a parábola, talvez a gente fique mais ambientado com a parábola, mas para um judeu daquela época, isso aqui era um absurdo do absurdo. Por exemplo, esse filho, quando ele faz isso, quando ele pede a parte dele da herança, com o pai ainda vivo, isso é uma desonra terrível, porque em outras palavras, era como se ele estivesse falando assim: Pai, por mim o senhor podia morrer logo, porque eu quero o dinheiro. Está entendendo? Então, a lei de Moisés, então pensa comigo que essa parábola foi contada por Jesus há 2000 anos atrás, num período de transição da lei para a graça. Entendeu? Eles ainda não, eles estavam começando a querer compreender a nova aliança. Nós hoje, para a glória do Senhor Jesus, já entendemos a graça, mas os discípulos, as pessoas que ouviram essa parábola, não. E baseado na lei de Moisés, o filho que desonrasse o pai dessa maneira, ele tinha que ser morto. Olha só que coisa. Mas a parábola está aqui, e eu só quero dar essa introdução para que você entenda que foi Jesus contou essa parábola para que a gente pudesse ter uma nova visão do Pai, para que a gente pudesse compreender realmente o Deus de amor, o Deus que nos ama. E o que eu quero falar hoje com você são algumas coisas simples, bem simples mesmo, que nós podemos aprender. E o tema da mensagem, inclusive, acho que você deve ter visto ali, né? Princípios de uma vida pródiga. Eu gosto, quando eu falo da parábola do filho pródigo, geralmente eu gosto de falar do pai, eu não gosto de ficar falando do filho. Eu gosto de falar do pai, eu gosto de falar do coração do pai, que aponta para Deus. Mas hoje eu não vou enfatizar o pai em si, vou falar, claro, do pai, mas hoje nós vamos aprender com o filho pródigo algumas coisas aqui que bem objetivas que nós podemos aprender com essa história, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, pode colocar aí: as suas decisões determinam as suas circunstâncias. Simples. Veja só, irmãos, a sua vida, ela não muda, a menos que você entenda que você é quem cria
as suas circunstâncias. Esses dias eu estava vendo um vídeo, nem era algo evangélico assim, cristão, né? Mas na verdade era algo que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque o cara estava falando assim: para de ficar reclamando da vida, né? Para de você acordar de manhã e ficar no vitimismo. Você define o teu futuro. Acorda de manhã, sacode a poeira, sabe? Ele até usou o exemplo lá daquele cara da água que ficou famoso, lembra do Rick Chester? Não sei se vocês já viram já. Falou assim: cara, pega um pouco de dinheiro que você tem, compra um fardinho de água, sai vender água, você vai ver que você vai prosperar, rapaz, né? O cara dando aquela... E eu fiquei pensando naquilo, falei: uau, é isso. Entendeu? As nossas escolhas, irmãos, nossas decisões, elas determinam. Se você olhar aqui para o filho pródigo, ele chegou num nível difícil. Ele chegou num nível de cuidar de porcos, coisa que para um judeu é terrível, que até hoje para o judeu o porco é um animal imundo. Mas mais do que isso, ele chegou num nível de não só cuidar do porco, mas a fome era tanta que ele desejou comer a lavagem. E aí eu pergunto para você: ele precisava estar lá? Não. Só que tudo foi resultado, consequência de uma decisão que ele tomou, de uma escolha que ele teve. A escolha de sair da casa do pai, a escolha de querer que o pai morresse antes da hora, porque ele estava querendo era o dinheiro. A escolha de pegar o dinheiro e simplesmente gastar dissolutamente, como diz o texto, com festas, orgias, mulheres, drogas. Então as decisões que ele tomou levou ele a viver as circunstâncias que ele estava vivendo. E aqui tem uma coisa muito simples, tá? Você já deve ter ouvido isso várias vezes: a vida é feita de escolhas. Entendeu? Você sabe, quando eu conheci o pastor Hermes, isso foi de 2003 para 2004, faz alguns aninhos já, tudo mudou na minha vida. Deus usou o pastor Hermes para me abençoar, investir em mim, me casar, me ordenar ao ministério, me enviar para o Guaratuba, tudo que eu sou hoje em Deus, eu devo a vida do pastor Hermes, que se deixou ser usado por Deus para investir em mim. Mas eu vou falar algo para você: eu tive que escolher, foi uma escolha que eu fiz. Você sabe, teve pessoas que conheceram o pastor Hermes na mesma época que eu, que participaram do encontro, mesmo que eu participei, entendeu? Que tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, e que hoje, 20 anos depois, vai fazer 20 anos, eu olho para algumas pessoas desse tempo e eu vejo eles com a vida destruída, entendeu? Cheio de potencial, enterrado, parado. Mas por quê, irmãos? Porque naquele tempo eu fiz escolhas, eu tomei decisões que foram importantes, foram chave para que eu pudesse estar desfrutando do que eu desfruto hoje. Então, primeiro ponto que eu quero falar com você é isso: as suas decisões, elas vão determinar as suas circunstâncias. Primeira coisa que eu quero te falar então, para você aprender aqui com o filho pródigo, é que tem coisa na vida que você tem que ser resolvido, meu irmão. Você tem que decidir. Tem coisas que você tem que ter uma vida resolvida e decidir agora. Sabe por quê? Porque talvez você está sofrendo já 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, por causa de decisões que você não tomou ainda. Aí você vê todo mundo vindo, passando na tua frente, pegando bonde, e você está ficando para trás. Vamos aprender com esse filho pródigo aqui, vamos tomar a decisão correta, sabe? Pastor, mas eu já tomei decisões incorretas. Então corrige a rota. Se lá atrás você tomou uma decisão errada, hoje então é hora de você tomar de novo a decisão correta, de novo voltar para o trilho. Está comigo nessa manhã? Amém? A segunda coisa que podemos aprender com ele, coloca para mim aí, é que aquele que não ajuda inevitavelmente vai atrapalhar você. Os nossos relacionamentos não são neutros. Não existe amizade neutra. Coloca isso no teu coração. Por que eu estou falando isso?
Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que não acrescentam nada para nós. Entendeu? Eu acabei de falar aqui do pastor Hermes, na minha vida. Falo sempre dele. Daqui uns dias ele vai estar aqui fazendo um treinamento conosco. Vai ser uma benção ter o pastor aqui conosco. Olha só. Deixa eu te falar. Eu acabei de te falar e dar um testemunho da minha vida, de que tudo que eu sou hoje ministerialmente em Deus, foi porque eu me aproximei de pessoas corretas. Na verdade, Deus me conectou com gente abençoada, e eu decidi andar com essas pessoas. Eu permiti com que essas pessoas me influenciassem, e hoje eu sou fruto do investimento do pastor Hermes, do pastor Aloísio, que é nosso pastor da videira. Você consegue perceber? Por que eu estou falando isso? Porque o que nós percebemos na parábola é que esse filho pródigo aqui, ele pegou a parte dele que lhe cabia da herança, porque o pai não se opôs, o pai deu, e a Bíblia diz então que ele saiu de casa e ele começou a gastar dissolutamente o dinheiro com amigos. Os mesmos amigos que depois, quando o dinheiro acabou, abandonaram ele. Você vê que coisa? Sabe, o melhor lugar que você pode estar é envolvido com os irmãos da igreja, com os crentes cheios do Espírito Santo, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque esses irmãos, eles vão estar com você independente de qualquer coisa. Esses irmãos, eles vão estar com você no dia que você tiver com a grana, fazer um churrasco lá na sua casa, comer picanha, eles vão lá. Mas no dia que você estiver precisando de uma cesta básica, tomara que isso não aconteça, mas às vezes pode acontecer, esses mesmos irmãos vão estar com você também. Porque o nosso vínculo é um vínculo de amor por causa de Cristo. Então, você precisa selecionar as pessoas que você coloca na tua mesa. Você tem que selecionar as pessoas com quem você anda, com quem você tem comunhão, porque os nossos relacionamentos nunca são neutros. Não vem com essa para mim, irmãos, de que ninguém faz a tua cabeça. Não, se você começar a andar com gente errada, você vai ser influenciado. Eu sou prova viva disso, porque eu sou pastor e eu percebo na vida de muitos irmãos que andam comigo, já andaram comigo, irmãos que eram bênção, que se conectaram com gente errada e que em pouco tempo começaram a mudar a cabeça, começaram a crer em coisas diferentes, pensar coisas que não pensavam antes, e no final o que aconteceu? Esses irmãos saíram da igreja, estão perdidos. Por quê? Porque se conectaram com gente que não tinha que se conectar. Então acredita em mim, segunda coisa que nós podemos aprender aqui com o filho pródigo, é que as pessoas que não acrescentam, vão atrapalhar. Então se conecte, sente na mesa, tenha comunhão com gente cheia do Espírito Santo, com gente que é bênção, com gente que vai levar você a crescer, que vai levar você para o propósito de Deus. Posso ouvir um amém nessa manhã aqui com você? A terceira coisa que nós podemos aprender com o filho pródigo, pode colocar aí, é que a intolerância com o seu presente vai criar o seu futuro. Vai aprendendo o que eu estou te falando aqui, vai absorvendo. A intolerância com o teu presente é o que vai criar o teu futuro. O filho pródigo, ele não teria voltado para casa se ele não tivesse chegado no nível de comer com os porcos. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele não teria voltado se ele não tivesse chegado naquele lugar. Então, eu creio muito que Deus, irmãos, Ele coordena a dor, Ele coordena a crise, para mostrar para nós realmente quem nós somos, para nos atrair para Ele de novo. Eu não creio que Deus coloca dor, eu não creio que é Deus que gera essas coisas, mas às vezes o Senhor permite. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu sempre falo isso para o Benjamin, né? Benjamin, meu filho mais novo, então ele está naquela fase, queria ficar correndo na igreja, criança. E aí, domingo passado inclusive aconteceu isso, né? Acabou o culto, eu vi que ele começou a correr, eu falei: Benjamin, pai já falou que não é para correr. Ele já me obedeceu, já ficou tranquilo. Mas foi eu falar com ele aqui, teve duas crianças aqui, ó. Aí ali tá com problema na calha, cai água, né? Bem naquele cantinho.
Ah, mas 2 meninos veio, mas um passou de boa, o outro, na hora que passou na poça d'água, mas se empacotou bonito, assim, que se tivesse filmado. E bem na hora ele viu que eu vi, né? Eu falei, o pastor já falou que não é para correr aqui dentro, olha aí, né? Veja bem, às vezes você fala para o filho assim, não corre. Mas dentro dele ele fala, pai, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou. Aí às vezes como pai, eu tenho que fazer o quê? Beleza, então vai. Aí ele corre, até que ele, cai, machuca o joelho, bate a cabeça, chora, está doendo. Mas quando ele cai, bate a cabeça e chora, ele vem para onde? Para o pai. E aí o que eu vou falar para ele? O que eu falo para ele quando essas coisas acontecem? Eu falo para ele, filha, o pai falou, mas eu permiti com que você corresse e caísse, eu coordenei essa situação, para que você pudesse ter a experiência e entendesse. Então o filho pródigo aqui, presta atenção, quando ele pede a herança para o pai, quando ele chega para o pai e fala, né, me dá a parte que me cabe da herança, quando ele faz isso, eu acredito que o coração do pai dele ficou muito triste, porque como eu disse, em outras palavras, ele estava dizendo para o pai, não me importo com você, eu quero a grana, já que o senhor não morre logo, então pelo menos me dá a minha parte, já faz a divisão em vida aqui para nós. Na verdade o pai, por ele ser mais velho e ter experiência, ele já sabia onde ia dar, mas quando ele pega o dinheiro e dá para o filho, ele estava dizendo assim, não tem outro jeito, ele só vai aprender sofrendo. Ele coordenou a dor, entendeu? Ele coordenou tanto. Você sabe, irmãos, acredita em mim, o pai aqui na parábola, ele fez tudo consciente. Ele já sabia que o filho ia quebrar a cara e já sabia que o filho ia voltar. Sabe por que eu digo isso? Porque quando o filho volta, o texto bíblico diz que o pai o avistou de longe, correu e o abraçou e o beijou. Por quê? Porque o pai, quando deu o dinheiro, sabia que o filho ia se estribuchar lá na frente, e ele ficava esperando na sacada, porque ele já sabia que ele ia voltar. Veja, irmãos, ele coordenou a dor e o sofrimento, ele permitiu aquilo, para atrair de novo ele, entendeu? Agora, o título aqui desse tópico que eu coloquei é o quê? É a intolerância com aquilo que você está vivendo, que vai levar você a mudar de vida de novo e voltar para a casa do pai, que vai fazer você mudar o teu futuro. Então veja, esse filho pródigo aqui, tomou decisão errada, desonrou o pai, se relacionou com gente errada, perdeu tudo, estava passando fome. Quando ele chegou no nível da fome, ele ficou indignado, ele ficou intolerante, ele não aceitou aquilo. Eu não sei com você, comigo já aconteceu isso várias vezes. Eu, já na minha personalidade, eu sou já cada um, né? Eu tenho uma personalidade assim, eu vou suportando as coisas, eu tolero muita coisa, eu vou empurrando com a barriga algumas outras. Mas mesmo eu que sou assim, chega uma hora que você surta, tipo, não surta, né? Mas você fala, não, você fica indignado, você fala, chega, não, Deus não tem mais isso para nós, está errado isso aqui não é de Deus. Por isso que eu creio, Deus às vezes permite você chegar num lugar, para que gere esse sentimento no teu coração, da intolerância, da indignação, porque só vai mudar quando você ficar indignado com a situação. Foi o que aconteceu aqui com esse cara, com o filho pródigo. A intolerância com o presente que ele estava vivendo, criou o seu futuro. Foi quando ele decidiu voltar para a casa do pai e a história dele foi mudada. Então deixa eu te falar algo aqui. Tem alguma área da tua vida hoje que está ruim? Que está ruim mesmo, assim, ruim que você não aguenta mais? Acredita em mim, às vezes Deus está permitindo você chegar nesse ponto, para que você fique indignado, para que você fique intolerante com essa situação, porque só então você vai ver a mudança acontecer, em nome de Jesus, amém? Quarto ponto, coloca para mim aí, que nós podemos aprender com o filho pródigo: não existe mudança sem dor. Qualquer área da vida,
Você quer mudar o teu orçamento? Pastor, eu quero mudar, eu sou muito gastador, eu gasto um monte de dinheiro à toa, não sei o que, vou mudar. Vai doer. Sabe por que vai doer? Porque aquela pizza que você come todo dia, você não vai ter que cortar. Sabe aquele passeio que todo final de semana você dá, você não tem dinheiro para dar, você mete cartão de crédito, depois você quer saber como é que paga, você vai ter que cortar. Aí quando você corta, dói, porque você fala, mas aquela pizza de 4 queijos, né, toda quarta-feira, né? Toda mudança gera dor. Você quer ver outra coisa? Você começa a ficar ruim de saúde, começa a engordar mais, ficar ruim, ter pressão alta, diabetes, essas coisas. Vou ter que mudar de vida, vou ter que mudar minha alimentação, vou ter que ir para a academia. Vai doer, acredita em mim. Dói, irmãos, dói. Eu vou te falar para você, primeiras 15, 20 dias da academia, você não aguenta andar. Você vai na academia lá, você faz perna na academia, no outro dia você não aguenta descer uma escada, porque dói. A vida inteira você comeu errado, né? Aí você fala, não, agora eu preciso mudar minha alimentação, tá? Porque a gente é o que a gente come. Vai doer, sabe por que vai doer? Porque não é fácil cortar o açúcar, não é fácil cortar o doce, não é fácil cortar aquela gordurinha da carne que você gosta, sabe aquela carne assada? Pois é. Toda mudança gera dor. Toda mudança, irmãos, vem acompanhada de crises, perdas e pressões. Nós não podemos ter a ilusão de que nós crescemos sem dor. Aqueles que estão buscando apenas o conforto e o prazer vão ter dificuldades em avançar. Tem gente que só quer viver só não tem jeito. Pergunta, eu estou falando de coisas naturais aqui, tá? Mas você pode aplicar na sua vida espiritual. Mas pergunta para alguém que é muito rico, por exemplo, se foi sempre mil maravilha para ele as coisas. Não, tem dor. Toda mudança, toda conquista gera. Quando eu falo dor aqui, é em todos os sentidos da vida. Então, acredite em mim, irmãos, a perda é também a cura mais rápida para a ingratidão. Sabia disso? Baseado aqui no filho pródigo. Só depois de perder tudo que esse filho pródigo aqui percebeu o valor daquilo que ele tinha perdido. E aí agora ele estava tendo que passar por um momento de dor para poder voltar para a posição de filho, para poder voltar para a casa do pai. Ele ia doer o ego dele, ter que voltar com o rabinho no meio das pernas. Ia doer, porque quando ele foi, ele não imaginou que o pai ia recebê-lo como filho. Ele chegou lá e falou, pai, eu quero ser um servo, um empregado, mas pelo menos aqui eu vou ter comida. Olha o nível de dor. Mas a mudança gera dor. Mas no final Deus sempre nos surpreende. Porque como nós lemos na parábola aqui, quando ele voltou para casa e achou que seria recebido como um empregado, o pai o recebeu como filho. Porque uma vez que você é filho, você nunca vai deixar de ser filho. Está comigo aí nessa manhã? Amém? Quinta coisa que podemos aprender com o filho pródigo: você nunca mudará o que você é até você perceber quem você poderia ser. Você nunca vai mudar quem você é enquanto você não perceber quem você poderia ser. O que você vê, olha o que eu vou te falar aqui, olha a sequência. Aquilo que você vê determina o que você sente. Aquilo que você sente vai determinar o que você faz. E aquilo que você faz determina quem você é. Então tudo começa com o que você vê. Como que você se vê? Porque a maneira como você se vê vai gerar um sentimento em você. E esse sentimento vai gerar uma atitude. E essa atitude vai fazer você ser quem você é. Lembra que eu estava falando da oferta aqui agora? Quando você se vê como alguém próspero, que é o que a Bíblia diz, você tem um sentimento de prosperidade dentro de você. Não, eu sou abençoado, eu sou abençoado. E esse sentimento vai ter uma atitude, vai fazer de você alguém generoso. E aí depois que você se torna alguém generoso, é isso que você vai ser. Olha como é que é a coisa, né? Não quero ser complexo com você, mas é importante você entender isso. Veja, irmãos, o jovem pródigo, ele estava ali sentado junto com os porcos, e aí ele começou a pensar
que ele poderia estar numa posição melhor. A Bíblia diz que ele falou: poxa, mas na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor, os servos. O que eu estou fazendo aqui, cara, comendo com um porco? Veja, quando ele chegou naquele lugar, irmãos, ele começou a pensar quem ele podia ser. A imagem dele começou a mudar. Quando ele começou a pensar nisso, veio um sentimento: preciso voltar para casa. E aquele sentimento gerou uma atitude, porque depois ele foi para a casa do pai de novo, nem que seja para ser um empregado, mas ele decidiu sair daquele lugar de pobreza e de miséria e voltar para o lugar onde ele nunca devia ter saído. Então, você ficará dando voltas intermináveis na sua vida, a não ser que você perceba aquilo que pode vir a ser em Deus. Estou aqui hoje falando para você coisas simples, práticas, né? Mas você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa ter essa visão de quem você é em Deus, em Cristo. Essa visão, quando você aceita ela para você, isso vai levar você a ser alguém abençoado, próspero, cheio de fé, amado, justo, vai andar com outra postura de vida, vai sair da autocomiseração, vai sair do vitimismo, vai ser alguém feliz, sorridente, alegre, tudo porque você entendeu e começou a se ver de maneira diferente. Veja, irmãos, muito forte isso aqui. O cara estava sofrendo por causa das escolhas que ele fez, mas quando ele estava lá no fundo do poço, ele começou a mudar a maneira dele pensar. Fala: cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque na casa do pai, até os empregados comem banquete, o que eu estou fazendo aqui? Sexta coisa que nós podemos aprender com o filho pródigo, isso aqui é forte, né? Você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu ou pelos problemas que você criou? Nós decidimos, irmãos, como que nós queremos ser lembrados no futuro. Entendeu? Veja, irmãos, o jovem aqui, o filho pródigo, ele se tornou alguém conhecido pelos problemas que ele causou. Tanto é que eu estou aqui pregando para você 10 pontos aqui de problema dele. Até hoje ele é conhecido pelos problemas que ele criou. Mas eu quero desafiar você, querida, você ser conhecido pela bênção que você é. Você ser conhecido pelos problemas que você ajudou a resolver. Deus criou eu e você para sermos resolvedores de problema. Amém, irmãos? Não criador de problema. As pessoas não podem olhar para mim, para você e falar: ixi, cara, aquele irmão ali é zica, cara. Aquele irmão ali é terrível, aquela irmã ali é complicado. Não, em nome de Jesus, você vai ser alguém alegre, feliz, descomplicado, cheio do Espírito Santo, e Deus vai usar você para ajudar a resolver problema. Não, você não vai ser um criador de problema. Esse ponto aqui é poderoso. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que parece que tem prazer de ver o circo pegar fogo. Eu lido com gente, irmãos, eu estou falando isso por experiência própria. Tem irmãos que parece que o prazer dele é ver um problema, é criar um problema. Se tem uma coisa que nós podemos aprender aqui com esse jovem, com esse filho pródigo, irmãos, é que nós queremos ser lembrados pelos problemas que nós ajudamos a resolver, não pelos BO que a gente criou. Está comigo nessa manhã? Sétimo ponto: Deus nunca consulta o seu passado para determinar o teu futuro. Aqui começa a graça de Deus se manifestar na vida dele. Aqui a graça de Deus começa a se manifestar na vida dele. Quando ele chega ali, irmãos, e diz assim: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho e tal, me recebe, me aceita como um dos seus empregados. Ele se chegou diante do pai baseado no seu passado, mas o pai não lidou com ele baseado no problema nas beozeiras que ele fez. O pai não determinou o futuro dele com base nas suas decisões passadas, decisões erradas, nem com base nos seus erros, orgias com os amigos, nem por ter perdido o dinheiro da família.
Mas o pai determinou com base na sua nova postura e decisão. Lembra que eu comecei aqui a palavra falando para você que quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava querendo mostrar para nós a identidade do Pai, de Deus como Pai. E o que nós podemos aprender aqui é que o Pai, Ele não vai lidar conosco baseado, com o nosso presente hoje, baseado no seu passado, mas Ele vai lidar baseado na sua decisão de agora. Quando aquele jovem volta arrependido, foi aquilo que mexeu com o coração do pai. Foi a decisão que ele estava tomando agora, não aquela que ele tomou lá atrás. Nós, os homens, nós somos complicados. Nós somos pessoas justiceiras, cheias de justiça própria. É ou não é? Talvez se fosse um de nós ali no lugar do pai, ele falar: ah, miserável, agora você voltou? Então tá bom, então só que você não, aquela regalia toda que você tinha, você não vai ter não, filho. A gente até aceitaria talvez, mas ia colocar um monte de condições, é ou não é? Mas o pai não fez isso, por quê? Porque ele não ficou baseado nas escolhas erradas que o filho tinha feito lá atrás, mas ele se apegou às escolhas que o filho estava fazendo agora, ao arrependimento que o filho estava demonstrando agora. Deus não vai consultar o seu passado para definir o seu futuro. Quantos aqui já erraram na vida? E você já teve erro na vida, aí, irmão? Eu tive bastante já, direto. Mas eu louvo a Deus por essa verdade. Eu louvo a Deus porque o meu passado, as minhas escolhas erradas não vão definir o meu futuro, não vão. E isso aqui nós podemos ver claramente no texto. Muitos filhos pródigos têm rejeitado a festa do pai, porque eles não conseguem esquecer o passado. Você vê, tem filho que ele não consegue desfrutar da festa que o pai está dando para ele, porque o pai já perdoou o passado dele, mas ele mesmo não perdoa. Ele é tão cheio de justiça própria que ele fala: não, eu não mereço, não. Mal sabe ele que ele está entristecendo o coração do pai de novo. Imagina, o pai preparar uma festa para você e você simplesmente negar, falar: não mereço. E isso entristeceria o coração do pai. A gente precisa mudar nossa visão do pai, irmãos. Eu estava lendo esses dias uma postagem de um rabino cristão que eu sigo nas redes sociais, e ele falando de Lucas 15, eu achei tão forte. Ele estava falando o seguinte, que dentro da cultura judaica daquela época, da lei de Moisés, o nível de desonra que o filho pródigo teve com o pai era condenado pela lei, ou seja, baseado na lei, ele deveria ser morto apedrejado pela comunidade. Aí ele fala o seguinte: por que quando Jesus conta a história, ele fala que o pai avistou ele de longe e correu? Porque é o seguinte, antes dele chegar na casa do pai, provavelmente ele já seria morto apedrejado pela população do vilarejo, porque as pessoas viviam pela lei. Todo mundo sabia o que aquele filho tinha feito com o pai. Quando ele está voltando para a casa do pai, se o pai não corresse e o abraçasse e o beijasse ali, talvez o filho nem chegasse vivo na casa. Uau, eu falei, meu Deus, né? A gente precisa estudar mais essas questões culturais da época, né? Porque isso faz todo sentido. Isso só mostra o quanto Jesus é superior à lei hoje. Isso só mostra o quanto Ele nos ama, porque pelo merecimento, pela justiça mesmo, Ele deveria morrer miserável. Mas aí nós temos a graça se manifestando. Deus não vai consultar o teu passado, teus erros, as escolhas erradas que você fez para definir o teu futuro. Se você hoje tomar uma decisão correta, se você hoje se arrepender e falar: Senhor, eu quero voltar para o lugar que eu nunca devia ter saído, o Senhor vai aceitar você, vai preparar uma festa para você, uma mesa para você, porque Ele não vai lidar com você hoje baseado no teu erro lá de trás. Pode dizer amém por isso?
Oitavo, estou acabando, tá, irmãos? Oitavo princípio aqui do filho pródigo, também é importante, é forte isso aqui. O principal ponto de entrada de Satanás na sua vida é sempre através de alguém próximo de você. É interessante que o ponto de ataque de Satanás, aqui na vida dele, foi justamente o irmão dele. Porque eu não coloquei o texto lá no começo, só que a Bíblia diz que quando o pai mandou preparar a festa e matar o novilho cevado, porque o filho que estava perdido foi achado, a Bíblia fala que ele tinha um irmão mais velho, que não saiu da casa do pai, e que quando ficou sabendo que o filho tinha voltado, com a cara deslavada, ficou indignado, tanto com o irmão quanto com o pai, ficou chateado com o pai. Mas como é que você faz um negócio desse? O cara fez tudo que fez com o senhor, agora você vai fazer até uma festa, estou aqui com você todo esse tempo, você nunca matou nenhuma galinha para mim comer com os meus amigos, esse safado sem vergonha está voltando aí, gastou todo o dinheiro da família, você vai fazer churrasco por ele. Você vê que coisa, irmãos. Se fosse qualquer outro que falasse isso, o filho, né? Talvez o filho pródigo ia ficar, poxa, que ruim, né? Pô, mas foi o irmão dele. Por que eu estou falando isso e por que esse tópico aqui da palavra, irmãos? Infelizmente, às vezes vai ter gente que você nunca imaginou, pessoas do teu convívio, amigos próximos, parentes, que às vezes vão te decepcionar, vão falar coisas que você vai falar, não acredito que ele fez isso, não acredito que ele falou isso. Você vai ficar decepcionado, entendeu? Por quê? Porque quando o diabo quer abençoar alguém, quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca alguém na sua vida. Quando o cão quer destruir a vida de uma pessoa, ele também usa pessoas próximas para fazer isso. Pessoas que não são próximas, você não fica muito chateado por muito tempo, né? Você fica bravo na hora, às vezes, com uma situação, mas você nem conhece a pessoa. Mas quando é alguém próximo de você, alguém que você ama, alguém que tem peso na sua vida, aquilo ali te machuca. Então você veja que o filho pródigo estava feliz, estava faceiro, tinha voltado para casa, o pai tinha aceitado ele, agora ia ter até um churrasco, ele ia restaurar sua posição. Meu Deus, o pai não olhou para o passado dele para definir o futuro dele, e no meio daquela alegria toda, ele teve um problema com o irmão. Teve um irmão que ficou chateado, ficou com inveja, ficou cheio de justiça própria. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Por que eu estou falando isso para você? Para você ficar em paz. Quando pessoas próximas de você, que você ama, falharem com você, não permita com que isso seja um ponto de entrada do diabo na tua vida. Perdoe ele rápido. Resolva no teu coração rápido, porque acontece. Amém? Nono, penúltimo aqui, tá, irmão? São 10. Vá aonde você é celebrado, ao invés de ir aonde você é tolerado. Aleluia. Veja, irmãos, o jovem, ele fez a escolha certa. Ele foi para a casa do pai, aonde a sua presença foi celebrada, uma festa foi preparada. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando ele pega o dinheiro e sai fora, ele gastou tudo com amigos, em orgias. Por quê? Aqueles amigos não gostavam dele, toleravam ele por causa da grana. E a prova disso foi que, quando a grana acabou, ninguém queria mais o cara. Acabou. E aqui eu quero falar da vida da igreja, sabe? Por que você precisa participar da igreja? Porque na vida da igreja, irmãos, não vou dizer que não tenha problemas, nós somos ser humano, a gente tem BO sim, acontece, mas na vida da igreja, a gente se relaciona porque a gente ama uns aos outros. Na vida da igreja, irmãos, a gente está na célula, está no culto, não é por causa de dinheiro, por causa de algo que o fulano vai me dar em troca, não, é porque a gente ama Jesus, e
amamos uns aos outros. Você não vem para a igreja e é tolerado, não. Acredita em mim, Deus é o primeiro que fica feliz. O pastor fica muito feliz quando você vem para a comunhão da igreja, na célula, no culto, e os irmãos também ficam felizes. É em lugares assim que você tem que estar, aonde você, irmãos, é celebrado, onde a tua presença é benquista. É engraçado, né, que no mundo não é assim. No mundo realmente o negócio é complicado. Quando você está servindo para algo, tua presença é importante. A partir do momento que você já não serve mais, você já não tem mais nada para oferecer, as pessoas começam a tolerar você. É assim, não é só com você, é com todo mundo. Portanto, valorize a vida da igreja. Na vida da igreja, você sempre vai ser celebrado. Tua presença sempre vai ser importante para Deus, para o pastor, para os líderes, para os irmãos, sempre. Por mais que tenha um outro irmão que às vezes você já se bicou, você já teve uns BOzinhos, porque a família é assim mesmo. Mas no final das contas a gente se ama. A vida da igreja é o melhor lugar para você pertencer, para você estar. Porque aqui você é celebrado. Então não vá onde você é tolerado. Mas tenha prazer e alegria de estar na casa do Pai, onde você é celebrado. E a gente vê isso de maneira muito clara, porque diante de todos os erros que esse cara cometeu, quando ele voltou para casa, ele foi celebrado. O pai preparou uma festa, matou o novilho, deu um calçado novo, uma roupa nova, colocou um anel no dedo, porque ele era filho amado. Amém? Último tópico que eu quero falar para você é que a bênção não é para quem merece, mas para quem confia na graça de Deus. No final das contas, irmãos, todo esse cenário da história do filho pródigo aqui, da parábola do filho pródigo, é para mostrar para mim e para você o tamanho da graça de Deus para nós, por nós. Quando ele chegou em casa, o jovem disse que ele não se sentia digno de ser chamado seu filho. Por que ele não se sentia digno? Por causa da culpa e da condenação. Quanto menos você entende a graça, mais debaixo de condenação e culpa você vai viver. Quanto menos você entende o favor imerecido de Deus, mais você vai andar. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não mereço nada, eu sou terrível, eu sou o pior de todos. E você vai ficar nesse... O que o pai quis mostrar para o filho foi a imagem da graça de Deus. Deus abençoando e dando tudo para alguém que não merecia nada. Nada. Quando seu filho pediu herança, antes do pai morrer, ele estava desejando a morte do pai. É difícil imaginar um pecado maior do que esse. Mas a Bíblia diz que quando o pai o avistou de longe, diz a palavra de Deus que ele saiu correndo para encontrar o filho. Vê se essa não é um cenário da graça, irmãos. Vê se esse não é um cenário da graça de Deus. Ele sai da casa do pai praticamente dizendo para o pai assim, eu não me importo contigo. Por mim o senhor podia ter morrido já, eu quero a grana. Em outras palavras, foi isso que ele disse para o pai, com as atitudes dele. Mas agora, quando ele está voltando, destruído, e o pai podia estar ali, cheio de justiça própria, podia agora fazer onda, né? A Bíblia diz que quando o pai o avistou, o pai correu, o abraçou, o beijou. Eu gosto de usar essa frase, né? Que o único lugar na Bíblia que a Bíblia fala que Deus correu foi na direção de um pecador arrependido, fedendo porco. Coisa que para um judeu era terrível. O pai, a Bíblia diz que ele nem quis saber, porque esse é o cenário da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu prego isso para os irmãos, não para que você peque bastante mais, né? Então vou pecar mais, não. É para você entender a graça de Deus e compreender que quando você errar, porque você vai errar, não tem jeito. Tudo que o pai não quer é que você fique debaixo de culpa e de condenação.
Quando você errar, tudo que o Pai quer é que você não corra de Deus, mas sim que você corra para Deus, porque é em Deus que você vai ter cura, restauração, suprimento, cuidado, amor. Para muitos de nós é difícil imaginar que Deus possa estar alegre conosco. Tem irmão que ele está tão consciente do pecado, em vez de ficar consciente da justiça, ele fica tão consciente do pecado que ele não consegue crer no amor de Deus, ele não consegue crer no perdão de Deus. Ele vive uma vida cristã pesada, difícil. Muitos desviam da fé por causa disso, porque eles falam assim: quem sou eu? Sou digno de estar lá. Mas é exatamente, a Bíblia afirma para nós, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Para muitos de nós é difícil imaginar que Deus possa estar alegre com a gente, porque está consciente do pecado e não da justiça. Eu não coloquei esse texto aqui, mas eu vou ler com você aqui, Sofonias 3,17, olha o que diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, e se alegrará em ti com júbilo. Essa é a visão que o Pai tem de nós. O Pai tem alegria conosco, irmãos. Quando Ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, foi porque Ele se alegra conosco, Ele nos ama. Como nós cantamos aqui no louvor, esse ousado amor. Você não tem noção do quanto você é amado, e você não tem noção do quanto Deus se entristece quando você rejeita a graça. Você não tem noção do quanto o coração do Pai fica triste quando você prefere viver uma vida cheia de angústia, de culpa, de condenação. Eu sou indigno, ao invés de aceitar a graça de Deus, ao invés de aceitar o novilho cevado, ao invés de aceitar a festa que o Pai, sabe, o amor de Deus. Veja, irmãos, eu falei aqui 10 coisas que nós podemos aprender com essa parábola. 10 coisas. A célula vai ser uma bênção essa semana, vai ser forte. É muito poderoso isso. A parábola começa enfatizando o erro do filho, as escolhas erradas do cara, as consequências que aquilo tiveram. Mas a parábola encerra mostrando para nós a graça de Deus através do amor daquele pai. E é isso que você precisa crer. Você tem que servir a Deus com esse coração, de alguém que ama a Deus, que às vezes você vai errar, vai falhar, às vezes com uma atitude tua você vai desobedecer, vai fazer algo ali que não agrada o Pai, mas você sempre tem que ter uma visão correta do Pai. Mesmo quando você errar, corre para a casa do Pai, porque Deus não vai ficar olhando o teu erro para definir teu futuro, mas sim o teu coração agora, o arrependimento agora. Tem sempre um banquete na mesa, sempre vai ter um banquete na mesa quando você vir para a casa do Pai. Você crê nisso? Por isso é importante você estar no culto todo domingo. Talvez vai ter semana que você fez tanta coisa errada, sabe aquela semana que foi ruim, aquela semana terrível, assim, que você errou, foi no serviço, foi complicado, em casa foi difícil. Esse é o domingo que você tem que vir para o culto. Esse é o domingo que você vai ver a graça de Deus, o banquete para você, palavra de graça e de perdão para você, em nome de Jesus, amém, querido? Fica de pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de Jesus, pelos 4 evangelhos. Fica aqui o meu desafio para você: ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali vai relatar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus. Você vai perceber que o alvo de Jesus sempre foi mostrar o Pai, sempre foi mostrar a graça de Deus, o perdão dos pecados. Creia nisso. Tem graça disponível para você. Pastor, minha vida é bem parecida com a desse filho pródigo aí, já errei, já tomei escolhas erradas, complicadas, difíceis,
Pois é, irmãos, mas tem graça disponível para você. Olha o que esse filho pródigo fez. Mas mesmo assim, quando ele voltou para casa, teve uma festa para ele. Teve graça disponível, abundante para ele. Se tem para ele, tem para nós também, porque esse foi o alvo da parábola, foi mostrar para nós o pai. Eu sei que eu enfatizei hoje a atitude do filho, mas acredite em mim, o alvo da parábola, mais do que mostrar o erro que aquele menino cometeu, foi mostrar o tamanho do amor do pai, que abriu mão de todos os erros e não ficou considerando o passado dele para definir um futuro. Simplesmente se alegrou porque o filho estava perdido e agora voltou para casa. Então vamos festejar. Esse é o nosso pai, amém, querido? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo teu Espírito que opera em nós, e que todo domingo a gente está aqui reunido e a gente tem ouvido a tua palavra, a gente tem recebido da parte do Senhor. Eu quero te agradecer por essa parábola que o Senhor deixou registrado na Bíblia para nós, porque nós podemos aprender tanto com essa parábola. A gente pode aprender ali que nós somos pessoas que vamos errar, às vezes vamos ter escolhas erradas, que vão nos levar a circunstâncias ruins, mas de verdade, Senhor, o que nós podemos aprender com essa parábola é o quanto o Senhor é um Pai amoroso, que nos ama, que nos perdoa e que se alegra quando seus filhos voltam para casa, que se alegra quando seus filhos voltam para um lugar que nunca nem deveriam ter saído. Eu quero dizer para o Senhor que nós confiamos nessa graça, nós confiamos nesse amor, nós confiamos nesse Deus que nos ama e que provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho na cruz para morrer por nós, no nome de Jesus, em nome de Jesus.